Epa, 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 professor Marcos Murakami, mais uma aula especial para você e o tema da aula é áreas das faces de um prisma. Olha só, o que é um prisma, professor? Prisma é aquele sólido que você tem duas bases, uma base superior e uma base inferior. E a base superior e inferior, bem aqui, eu tenho que ter a mesma figura plana com a mesma área. Se em cima, por exemplo, é um triângulo, embaixo é o mesmo triângulo. Se em cima for um quadrilátero, embaixo é o mesmo quadrilátero. E essas paredes laterais vão ser retângulos. Então, bem aqui, ó, eu tenho chamado prisma reto. Imagina se você deseja dar um presente para alguém e precisa colocar em uma caixa. Normalmente você vai nas lojas, tem caixas nesse formato aqui. Esse aqui é um prisma pentagonal, porque a minha base bem aqui, ó, ele é um pentágono. Então aqui eu tenho uma chamada planificação. O que é planificar, professor? Você chega aqui, você pega uma tesoura e você vai cortar. Quando você vai cortar, você vai separar essas paredes. E você pode observar comigo aqui, ó, eu tenho aqui a base superior, a base inferior, ó, base superior a base inferior. Observe que eu tenho 5 lados aqui, 5 lados aqui, e eu tenho as paredes laterais. E essas paredes laterais são retângulos. Então aqui eu tenho a chamada planificação. E aí que vem a situação. Prof, eu quero saber qual é a maneira de obter a área desse nosso prisma bem aqui. Basta você fazer a planificação que você vai entender que para calcular a área, basta eu chegar aqui, olha, professor, vou fazer a área da base inferior. Legal. Vou fazer depois a base superior. Perfeito. E depois você calcula as paredes laterais. É isso que eu quero que você entenda, que para você calcular a área total aqui, basta você fazer as áreas das faces. A base inferior, a base superior e as paredes laterais. E após isso, sabe o que você vai fazer? Vai somar. Professor, e essa fórmula que aparece aqui, eu não gosto muito de fórmula, ela está dizendo essa ideia. Ela é apenas essa ideia. Aqui você coloca área total, ó, AT, área total, vai ser área lateral. O que é área lateral? Você vai fazer área de uma parede, de uma face aqui, e vai verificar que nesse caso aqui todas são iguais, você pode multiplicar até por 5 bem aqui, e aí você vai ter a área lateral. Não esqueça, quando você faz isso aqui, ó, você tem a área de uma face, de uma parede. Se você quer a lateral, são todas as paredes. Se elas forem iguais, você pode multiplicar pela quantidade aqui. Mas, porque apareceu um 2 aqui duas vezes AB, o que é AB? A área da base. AB aqui, área da base, duas vezes a área da base. Por que esse 2, professor? É porque a base inferior e a superior são iguais. Então, você está somando o mesmo valor. Aqui embaixo, área da base, mais área da base, aparece duas vezes a área da base. É importante você recordar também que, normalmente, num prisma, quais são as bases que aparecem? Triângulo equilátero, bem aqui você tem o quadrado e bem aqui você tem o hexágono regular. Prof, quem é a área de um triângulo equilátero? L a segunda, esse L é o lado. Esse L que aparece aqui é o nosso lado. A área será L a segunda, raiz de 3 dividido por 4. A área do triângulo equilátero, L a segunda, raiz de 3 sobre 4. A área do quadrado, aqui vale L, cada lado tem o mesmo valor, é um quadrado. Aqui é L, aqui também é L. L vezes L vai dar L elevado à segunda potência. Então, L a segunda, L ao quadrado é a área aqui. E quando você tem um hexágono regular, você não precisa memorizar isso aqui, porque eu vou te dar uma dica. Qual é a dica? Eu posso pegar o nosso hexágono regular e eu posso separar, fatiar ele em 6 triângulos equiláteros. E aí você já sabe a área de um triângulo equilátero. Quem é a área de um triângulo equilátero? Olha só aqui, L a segunda, raiz de 3 dividido por 4. O que você faz? Multiplica por 6, são 6 equiláteros. Você pode chegar aqui, ó, é isso que o prof está falando. Você pode chegar aqui, ó, você pode fatiar dessa maneira aqui, e aí você vai ter 6 equiláteros. Você pega um desses e multiplica por 6, e a área de um equilátero, L a segunda, raiz de 3 dividido por 4, multiplica por 6, e aí você vai ter a área da base.
Eu queria dar um exemplo a vocês e eu coloquei uma situação aqui. Seja um prisma quadrangular reto. O que quer dizer isso? Aqui, ó, quadrangular reto, de aresta da base igual a 5 centímetros e aresta lateral 10 centímetros. Esse da figura aqui, ó, né? Vamos considerar que eu tenho aqui um prisma reto bem aqui, ó, reto. O que é isso? Essas paredes laterais aqui, ó, são retângulos. E além disso, eu vou considerar que essa minha base aqui, ó, tá aqui o desenho, ó, 5, 5, bem aqui 5, bem aqui 5. Então essa minha base aqui é um quadrado e eu quero saber a área da base. Você chega aqui, olha, professor, se eu for planificar, se eu for olhar essa base, eu percebo que o meu piso, né, se fosse o piso aí do seu quarto, esse piso aí seria 5, né? Vamos até pensar no seu quarto. Lógico que o seu quarto não vai ser centímetros, vai ser metros, por exemplo, 5 metros por 5 metros. Aí você está lá na sua casa, quer achar a área da base, você vai fazer 5 vezes 5, que a área do quadrado é isso, é lado por lado. Então, no caso aqui, ó, quando você quiser achar a área dessa base, você vai colocar assim, ó, coloque aí, área da base. Você vai colocar 5 por 5, 5 vezes 5. Quanto é que dá? Muito bom, 25 centímetros quadrados. E aí você tem a área da nossa base. Acabou. E se eu quiser saber a área lateral? Primeiro você vai calcular a área de uma face, de uma parede. Como essa parede aqui é um retângulo, ó, tem um retângulo, aqui é 5, aqui é 10, você vai fazer o seguinte, a área da nossa face, coloca aí, ó, a área da face vai ser, aí você coloca 5 vezes 10. Base vezes altura. Professor, a área de um retângulo, sim, ele é um prisma reto. Então, você vai fazer 5 vezes 10 e aí você vai ter o valor aqui, ó, de 50 centímetros quadrados. E aí você tem a área de uma face. Ah, mas Mura, ele não perguntou a área da face, ele quer saber a área lateral. Vem cá, quantas faces eu tenho aqui? Professor, nós temos 4 faces laterais. Então, a área lateral, você vai colocar assim, ó, 4, por que 4? 4 faces laterais. E esse 4 multiplicando quem? Multiplicando bem aqui 50. E aí você vai colocar 200 centímetros quadrados. Show, né? E a área total? Como é que a gente faz a área total? Poxa, eu cheguei bem aqui. Não esqueça da ideia da planificação, que se você planificar essa minha caixa, eu tenho 4 paredes laterais e tenho 2 bases. Então, a minha área total, você pode fazer assim, ó, área total vai ser a área lateral, você coloca 200, a área lateral vai colocar 200, mais a base inferior e a base superior. Observe que a base inferior é 25. Então, eu tenho 25 aqui embaixo e tenho 25 também em cima. 25 mais 25, você vai ter 50. E agora você vai colocar aqui, ó, 200 mais 50, que vai dar 250 centímetros quadrados, que é a nossa unidade. Não esqueça, toda vez que achar a área total, faça a área da base inferior, a área da base superior, elas são iguais. Por isso que eu fiz 25 aqui, mais 25 aqui, 50. Eu tenho aqui a área lateral, 200. E aí você soma e aí vai ter o valor 250. Resumindo a aula, conversamos sobre as áreas das faces de um prisma. Falamos da sua planificação e como é que você faz para calcular a sua área total, que é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Até a próxima aula. Muito obrigado.